Pessoal, então, recapitulando, né? Continuar a proteção internacional dos direitos humanos, que foi iniciada principalmente a partir da criação da ONU em 45. Opa, aqui foi. Então tá, gente. Quando a gente fala de proteção internacional, a gente tem que falar de responsabilidade internacional, que é o quê? É o mecanismo pelo qual eu apuro o dano e eu imputo esse dano a alguém. E aqui o dano é o dano de direitos humanos. Eu quero saber a quem eu vou imputar o dano relacionado aos direitos humanos. Então, o mecanismo mais tradicional é o unilateral, em que um Estado, que é o ofendido, e o ofensor, o ofendido diz, eu estou te responsabilizando. E aí você, ofendido, tenta responsabilizar outro Estado internacional. Os mais interessantes para a gente são os chamados mecanismos coletivos. Nos mecanismos coletivos, você tem um conjunto de estados, pode ser dois, mas normalmente é um conjunto de estados que cria um terceiro ente, que não é nenhum deles, que é um chamado organismo internacional, e esse organismo internacional ele vai apurar eventuais responsabilidades desses outros entes. Alguns desses mecanismos coletivos são políticos, ou seja, mesmo que haja uma violação jurídica, mesmo que haja uma infração, ele simplesmente vai de forma discricionária, ou seja, verificando se é um caso, se é oportuno, se não é oportuno, se é oportuno ou não aplicar uma certa sanção. É o caso clássico do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU vai analisar se é adequado aplicar uma sanção ou não a um certo Estado. Ou, por exemplo, quando você tem aquelas sanções econômicas que a Europa aplica. Então, Conselho da Europa, a União Europeia vão lá e aplicam uma sanção a um certo ente, a um certo Estado. Essa é uma sanção política, e achou que era oportuno fazer aquilo. Às vezes o Estado é um violador de direitos humanos, como a China, e não sofre sanção nenhuma, porque não é oportuno para boa parte do mundo sancionar a China. Embora ela cometa uma série de violações de direitos humanos. Ninguém ignora isso, todo mundo sabe disso. Eu estava falando naquela hora sobre o mecanismo de recomendação, que é o que ficou mais conhecido no Brasil por causa do caso Maria da Penha. Então, qual foi o caso Maria da Penha? Maria da Penha sofreu violência do seu companheiro, não lembro se era companheiro ou marido, ou esposo. Assim, né? Não importa, né? Se era união estável ou casamento nessa hora. Sofreu violência doméstica e tal, e aí houve denúncia, não houve atuação nenhuma do Estado, até que ela, então, foi agredida e ficou na cadeira de roda. Ela ficou paraplégica. E aí o caso foi parar no sistema interamericano. Por quê? O sistema interamericano são os órgãos das Américas que supervisionam se os países americanos estão cumprindo ou não as normas de direitos humanos. E aí lá ela chegou o primeiro órgão é um órgão meramente recomendatório, que é a chamada Comissão Interamericana. A gente vai ver isso com calma ainda. A comissão fez uma série de recomendações para o Brasil e o Brasil acatou. Então o Brasil entrou numa chamada, como a gente chama assim, de solução amistosa. O Brasil entrou em um procedimento de solução amistosa. E disse, reconheço, foi errado, houve omissão estatal, e aí nós vamos tomar providências. E eu falei isso para responder, eu acho que o Roberto, né, que tinha perguntado. Então, assim, por exemplo, nesse processo, você vai ter mecanismos indenizatórios, e aí, no caso da indenização, o Estado brasileiro responde perante apenas Maria da Penha. Agora, outras medidas obrigam o Brasil como um todo. Então, por exemplo, criar uma lei de violência doméstica, criar uma delegacia especializada e por aí vai. Agora, alcança alguém fora do Brasil? Alcança um estado, sei lá, alcança o Chile? Não alcança. Para o Chile, por exemplo, vamos supor que o Chile tem uma situação igual. O caso brasileiro é apenas um precedente. É igual ao sistema interno, o sistema judicial interno. Então, por exemplo, tem um caso meu e o meu caso é igual ao caso do Max. O caso do Max foi julgado antes do meu.
Vai se aplicar a decisão do Max ao meu caso? Não. Mas o caso do Max, como é igual ao meu, ele é um precedente para o meu caso. Tá bom? Beleza, Roberto? Bem, nesse mecanismo judiciário, eu tenho todas as etapas. Ampla defesa, contraditório, e é realizado em cortes internacionais. Tá bom? Algumas cortes são gerais, como a Corte Internacional de Justiça, mas eu tenho também cortes regionais, como a gente chama, que é a Corte Europeia, Corte Americana e Corte Africana. Bem, mecanismo unilateral, gente. O que ocorre no mecanismo unilateral? Você tem dois estados e um estado é acusado de violar alguma norma ou algum direito que esse estado ofendido acha que tem. Então, esse estado ofendido, ele utiliza essas normas, que às vezes são normas internas, às vezes são normas internas. Então, assim, considera que houve uma violação, uma afronta à sua soberania nos termos da sua Constituição. Ou ele pode até achar que há uma violação efetivamente a uma norma internacional. Só que a responsabilidade ela se dá pelo judiciário ou executivo interno. Então, o Brasil prevê essas situações. Imagina uma situação em que existe uma disputa judicial entre a União e a República Francesa. A França e o governo federal estão disputando alguma situação no judiciário brasileiro. E isso chama-se mecanismo unilateral. Por quê? Porque uma das partes que está verificando se a outra parte sofreu uma violação ou não. Qual é o grande problema? Tem alguns problemas. Primeiro, é o problema da reciprocidade. O que significa isso? O direito internacional, se vocês forem lembrar, é baseado no princípio da reciprocidade, ou seja, o que um Estado faz autoriza que o Estado alcançado por aquela conduta possa reagir a ele. Então, por exemplo, o Brasil impôs uma sanção ao Chile. O que é que isso autoriza o Chile a impor uma sanção ao Brasil? Foi o que aconteceu agora nessa disputa que teve no passado entre a China e os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos colocava restrições na China, a China colocava restrições nos Estados Unidos. O nome disso é princípio da reciprocidade. Ok? Esse é o primeiro grande. E esse princípio, ele prejudica o que exatamente? Ele prejudica a efetividade das normas internacionais. Esse princípio, ele prejudica a execuibilidade dessas normas. Por que a execuibilidade? Porque você não consegue simplesmente fazer cumprir essa decisão. Então, vamos supor esse exemplo, tá? O Brasil condena o Chile por alguma coisa. Não vou usar nem o exemplo da sanção. Bora colocar a responsabilidade do judiciário. O judiciário foi lá e aplicou uma condenação qualquer contra o Chile. O judiciário brasileiro tem como executar, vamos supor que seja uma condenação pecuniária, simples. O judiciário brasileiro tem como executar essa sanção contra o Chile? Não, não tem. Não tem. Ele vai mandar uma carta rogatória, né? Se eu ainda me lembro de processo civil, que eu não sei se eu lembro, mas eu achei uma carta rogatória. Me salvem aí vocês, processualistas. Eu achei uma carta rogatória. Vai mandar uma carta rogatória para o judiciário do Chile para tentar fazer com que o Chile execute aquela decisão. Vai executar? Talvez não. Talvez não. E o judiciário brasileiro vai fazer o quê? Nada. Ele não pode fazer nada.
É esse o ponto, ele não pode fazer nada. Porque é uma questão de soberania dos estados. O que um faz, o outro pode aceitar ou não pode aceitar. Segundo grande problema, gente, é a seletividade e a parcialidade. O que é que assegura que o judiciário brasileiro vai ser imparcial com o Chile? Vamos considerar que seja uma demanda realmente entre os dois estados, ou que os dois estados estão brigando. O que assegura que o judiciário brasileiro não vai tentar ser favorável ao Brasil? Na verdade, é provável isso, né? Se nós tivermos juízes que se importem com algum tipo de nacionalidade, eles vão se preocupar e vão estar muito mais interessados em preservar o Brasil. Então, eu não consigo sequer assegurar um juiz ou um julgamento imparcial. Tá. Bem, além de tudo isso, gente, tem um ponto. Os tratados de direitos humanos, eles não são de interesse de um país. A gente vai dizer isso que chama natureza objetiva. O que é que significa isso que chama natureza objetiva? Significa dizer que esses tratados, eles interessam a sociedade como um todo. E quando digo sociedade, não é sociedade de um país, é a comunidade internacional. Então, existe o interesse de todo mundo, não só daquele estado. Então, vamos supor, para ser mais visível. Então, um brasileiro vai para o Chile e lá ele é preso injustamente, foi torturado e aí depois foi liberado. Ok? Fez denúncia e tal, e o Chile não fez nada. Ele volta para o Brasil e começa a processar o Chile aqui no Brasil. O primeiro grande problema são os que nós já vimos, reciprocidade e parcialidade. Mas existe outro problema, é que a violação dos direitos humanos no Chile não é interesse só do Brasil. Ao contrário, é o interesse da comunidade internacional como um todo. Tá bom? Interesse da comunidade internacional como um todo. E aí a gente fala na chamada actio populares. Um terceiro estado, ele tem o direito de acionar o estado infrator perante órgãos internacionais imparciais. E aí surge então a chamada demanda interestatal, que o mecanismo unilateral não tem. Então, olha só, o que é que eu preciso? Eu preciso, com base nessa natureza, objetivo dos tratados de direitos humanos, eu preciso autorizar que os tratados internacionais possam ser exigidos por qualquer Estado. E isso perante um outro órgão internacional imparcial. O nome disso é demanda interestatal. Qual é a consequência disso? Nós vamos ter o fortalecimento de procedimentos coletivos. Você vai ter o fortalecimento da ONU, Organização das Nações Unidas, e da OEA, Organização dos Estados Americanos. Ok? Professor, só uma pergunta. Mas nesse caso, por exemplo, se não surgir nenhum terceiro estado aí que, vamos dizer assim, tome as dores do Brasil, no exemplo, o Brasil pode acionar esses organismos internacionais para que tomem providência, se não aparecer nenhum outro estado que faça isso? Argentina? Excelente, excelente. Pode. Na verdade, assim, a Actos Populares é para ampliar os legitimados. Então, assim, se o Brasil, a ideia é a seguinte, se o Brasil não tomar as dores, outro estado pode tomar. Mas se o Brasil tomar, resolveu, ele pode. Mas às vezes, assim, é que às vezes o estado não se interessa. Então, vamos supor que é um estado que não se importa com questão de direitos humanos, por exemplo, ou tratados internacionais. É um estado isolado. Então, ele não se importa. Mas um outro estado pode se importar. Então, um terceiro também tem legitimidade para isso. Com relação, só voltando um pouquinho, àquela situação por exemplo, o Brasil enviar uma carta rogatória lá para o Chile, no caso do exemplo do que o professor citou. Sim. Se o Chile não tomar providência nenhuma, o Brasil, nesse sentido, pode acionar um organismo internacional para que ele tome as providências devidas ou não? Pois é.
Depende. Depende do quê? Se essa carta rogatória ela disser respeito a uma questão de direitos humanos, pode. Se essa carta rogatória disser respeito a alguma obrigação internacional que o Chile tenha, pode também. Mas se não for nenhum dos dois, se a decisão estiver baseada apenas no direito interno brasileiro, acabou. Acabou. Aí volta lá para aquilo que a gente falou de mecanismos políticos. É tentar pressionar politicamente, tentar procurar organismos como a OMC, se for uma questão econômica, Organização Mundial do Comércio, enfim, procurar um organismo que pressione politicamente, porque, assim, recorrer mesmo a um organismo internacional não tem como. Olha só, aí vem um ponto. Todo mundo já aprendeu lá em responsabilidade civil, os 3 elementos, para alguns são 4, né? Eu preciso de um fato ilícito, de um nexo causal e de um dano. Aqui a gente vai chamar esses 3 elementos e culpa, né, na responsabilidade subjetiva. Mas aqui a gente vai trabalhar só com 3 elementos mesmo. Fato ilícito, nexo causal e, em vez de chamar dano, a gente chama de lesão. Lesão é o resultado do ato ilícito. Não coloquei aqui, gente, erro meu. O que é que define, mas eu acho que vocês conseguem responder. O que é que define um ato ou um fato, né? Aqui a gente não usa essa diferença que a gente tem no direito interno. O que é que define um fato ilícito internacional? O que vocês me dizem? Deixa eu até corrigir antes que eu esqueça. Hein? Eu vou arriscar aqui. De repente, violar alguma norma de um tratado internacional? Isso, exatamente. Arriscou certo. Um fato ilícito internacional é quando um Estado descumpre uma obrigação que ele assumiu em âmbito internacional. Ele deixou de cumprir uma obrigação que assumiu perante a comunidade internacional. Primeiro elemento. Professor, mesmo Pode ele falar. invocando uma cláusula de direito interno dele, ele vai estar transgredindo do mesmo jeito? Excelente pergunta, excelente pergunta. Olha só, sim. Por quê? Porque a gente vai voltar, tem dois pontos aqui, tá? Um é geral, o direito internacional como um todo reconhece, e o outro é específico do direito internacional dos direitos humanos. No direito internacional geral, a Convenção Divina de Direito dos Tratados diz o seguinte, que é o Pacta Sunt Servanda, que o Estado ele é obrigado a dar cumprimento, a dar efetividade aos tratados que ele assinou. E aí tem uma norma de direito internacional dos direitos humanos, que é a obrigação de adequar o direito interno. Quando um Estado assume uma obrigação perante um organismo internacional, ele está assumindo a sua obrigação de mudar o seu direito interno, Então, se ele tem uma norma de direito interno incompatível com a norma de direito internacional, para os direitos humanos, isso, por si só, já é uma violação de direitos humanos, porque ele está descumprindo o compromisso que ele assumiu. Aí vem aquela discussão clássica, professor, e a soberania? Aí, o que é que se diz no direito internacional? O Estado tem soberania? Tem. Só que, na hora que ele vai ratificar o tratado, ele tem que fazer, já ouviram falar de reserva? A gente vai até conversar sobre isso de novo, mas é lá de direito internacional. Reserva é o seguinte, vai dizer, olha, o tratado tem do artigo 1º ao 100. Só que do 10º ao 20º não tem como cumprir, porque o meu direito interno é diferente. Aí, ok, perfeito. Ele diz, não tem como cumprir essas cláusulas e eu vou deixar consignado que eu não vou cumprir elas, sem nenhum problema. Agora, se ele assina sem reservas, ele está obrigado. Aí ele não pode alegar. Olha só, gente. E aqui, duas coisas.
esse fato ilícito internacional, esse descumprimento dessa obrigação internacional, pode ser por ação ou por omissão. O que é que significa isso? Bem, por ação é mais simples, né? O Estado, por meio dos seus agentes, obviamente, por que por meio dos seus agentes, pessoal? O Estado aí existe como pessoa? Não, né? Se o Estado não existe, então quem é que age? Quem é que pratica ação? Agentes públicos. Agentes públicos. Então, quando o Estado atua por meio de seus agentes, e essa atuação dos agentes públicos é contrária a uma obrigação internacional, isso gera um fato ilícito internacional. Minha pergunta, e quando é que ocorre por omissão, gente? Parece direito administrativo. Agora, não tem ninguém do direito administrativo aqui? Quando é que o Estado ele é responsável por omissão? Quando ele deixa de praticar um ato que é de responsabilidade dele, se omite, na verdade, em fazer... Ele deixa de praticar um dever dele. Aqui nos direitos humanos, vai dizer assim, qual é o dever do Estado? O dever do Estado é não violar, aí é a ação, né? Mas o dever do Estado é, quando um particular comete violação de direitos humanos, o Estado ele é obrigado a investigar e punir os responsáveis. Então, e aí tem vários casos, gente. Por exemplo, o caso do Brasil... Tem um caso no Brasil, Caso Fazenda Brasil Verde. No caso Fazenda Brasil Verde, a gente tem o quê? Uma fazenda aqui no interior do estado do Pará, foi aqui no Pará esse caso, que reiteradas vezes foi identificado trabalho análogo de escravo. Várias vezes. Ok. Tinha algum agente público envolvido? Não tinha. Foi propriedade do Estado? Não foi. Então, por que o Estado brasileiro foi condenado pelo trabalho análogo ao de escravo lá na Fazenda Brasil Verde? Porque ele foi omisso. E o que é omissão aqui? Ele não investigou quem eram os responsáveis e, portanto, não puniu os responsáveis. Então, o Estado, e aí isso é até interessante para a gente mudar a visão que a gente tem sobre direitos humanos, né? É um dever do Estado punir. Punir para os direitos humanos é um dever do Estado. Quando o Estado não pune pessoas que violam direitos humanos, o Estado está sendo omisso. Omisso. Tá. Essa ação ou omissão, nexo causal, vai gerar uma lesão. O que é nexo de causalidade mesmo? Hein? Nexo causal é a ligação entre o fato ilícito e a lesão, ou seja, significa que a lesão decorreu do fato ilícito. E a lesão aqui é uma lesão a direitos humanos, algum direito que os indivíduos tenham em âmbito internacional. Ok? Olha só, gente, existem diversos graus nesse mecanismos coletivos. Tem a supervisão. O que é supervisão? A supervisão é quando o organismo internacional ele faz uma análise, a gente vai dizer assim, normalmente é uma análise ex officio e abrangente. Então, por exemplo, é quando saem aquelas notas assim, a situação a situação da liberdade de imprensa no Brasil, a situação da independência do judiciário na Venezuela, a situação da liberdade de expressão na Argentina. Isso é uma supervisão. Faz uma análise geral
e faz recomendações não vinculantes. Diz, olha, Brasil, você pode melhorar nisso, pode melhorar nisso, pode melhorar nisso, 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 e assim vai. Professor, por que não faz vinculante? Pela soberania dos estados são soberanos. Então, eu só faço recomendações. Tem o segundo caso, que é chamado controle. O que é o controle? Aí não é uma análise geral, é uma análise de um caso. Faz uma denúncia perante os chamados comitês, a gente faz uma denúncia, e o comitê estabelece uma reparação, mas também não é vinculante. O terceiro grau, que é o mais raro, é a tutela. É quando existe efetivamente jurisdição. O que significa jurisdição? Poder de dizer o direito. Essa aqui é vinculante, ela é obrigatória. Mas tem duas características, ela é subsidiária e complementar. O que significa ser subsidiária, gente? A tutela internacional, ela só é cabível quando já esgotaram-se os recursos internos. Por que isso, gente? Porque eu não posso, por exemplo, eu vi que ocorreu, sei lá, uma violação no direito à educação de alguém. Por que eu não posso ir direto para a Corte Interamericana? Porque o direito internacional ele só pode ser usado quando o Estado não resolveu. Ou seja, todas as vias internas já foram esgotadas, então passa-se a instância internacional. Por que isso? Porque no direito internacional, o Estado tem o direito de corrigir seus erros. Ele tem o direito enfim, substituir essa conduta errada por uma certa. E isso, a gente vai dizer assim, de forma interna. Ok? Então, só depois de esgotar os recursos internos é que eu vou para a esfera internacional e aqui ela é vinculante. Professor, como é que eu faço para saber se ela é supervisão, controle ou tutela? Gente, a tutela só tem em casos excepcionais, que aí é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nos demais casos, ou é supervisão, se for genérico, ou é controle. Tá bom? A tutela é exceção. O que é que esses sistemas fazem, gente? 3 coisas. Gente, se a gente for pensar, né, é o que o judiciário faz. O judiciário não analisa, vamos supor que você vai levar um processo no judiciário. O que é que o juiz faz? Ele analisa a conduta, ele analisa os fatos, analisa a conduta do Estado. Aqui só tem que inverter, na verdade, sempre esqueço de inverter. Ele determina, ele faz a interpretação do direito. Então, bora lá. Você vai levar um caso envolvendo direito à saúde. Ele vai analisar o caso, ele vai verificar a conduta dos envolvidos, ele vai dizer se você tem o direito àquilo ou não tem, e vai interpretar o direito. E então ele vai determinar o que deve ser feito, que no direito internacional a gente chama de correção. A correção é a adequação do direito do país, do Estado, ao padrão internacional. Que ele mesmo ratificou, lembrem disso, que ele mesmo ratificou. Ficou claro essas funções? Sim? Sim. Beleza. Só uma pergunta. Tá. Quer fazer lá, Roberto? Não, pode fazer, eu faço posterior. Puxando um pouco para o direito penal. Quando o senhor falou ali de nexo de causalidade e lesão, no direito penal existe a excludente de licitude. No direito internacional, tem como alegar algum excludente de licitude nesses fatos? Não. O que a gente tem como alegar, o principal argumento no direito internacional é que aquela ação ou omissão ela não é imputável ao Estado. Como assim não é imputável ao Estado? Que aquela ação ou omissão ela não pode ser atribuída ao Estado. Então, por exemplo,
ocorreu, vamos supor, ocorreu um massacre, isso é comum, isso tem vários casos julgados assim, ocorreu um massacre e tal, só que a vítima nunca foi, não, esse nem seria um caso, deixa eu pensar outro exemplo. Não, mas pode ser. A vítima nunca fez uma denúncia interna. Então, assim, havia uns boatos que houve, vamos supor, não vou nem usar massacre, porque fica muito nítido, né? Houve, por exemplo, um homicídio, mas a pessoa que sabia, o único parente que sobrou da vítima, nunca fez denúncia nenhuma. E aí passou muito tempo e tal. E aí levaram o caso do sistema interamericano. Aí o Estado vai dizer, olha, essa ação, vamos supor que não tenha sido praticada por um agente público. Não foi praticada por um agente público, foi praticada por um particular. Nesse caso, eu só poderia ser responsabilizado se eu soubesse. Se eu soubesse e não tivesse feito nada. Logo, essa omissão ela não é imputável ao Estado, não pode ser apontada para o Estado. Aí sim, isso eu posso alegar. Entendeu? Essa relação entre o ato ou a omissão e o Estado. Mas não existem excludentes reconhecidas, né, de causalidade. Tá bom? Tá, obrigado, senhor. Roberto. Com relação àquela situação que o professor falou lá, quando o Estado é punido pela omissão. Que tipo de sanção, por exemplo, o Brasil recebeu e quem é que aplica essa sanção? Excelente pergunta. Então tá, existem vários tipos de sanções. Assim, as duas principais, ele é obrigado a indenizar as vítimas, e aí nesse caso, isso é realizado pela Justiça Federal de Primeira Instância. Ela vai fazer a execução. A segunda é a mais difícil de executar. A segunda o Estado vai ter que adequar os seus procedimentos internos para que aquele ato não se repita. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para não repetir a situação, por exemplo, de trabalho análogo escravo? E aí a Corte recomendou, por exemplo, campanhas educativas, investimento nas forças de fiscalização e de investigação desses fatos. Isso são exemplos, mas assim, são vários mecanismos. Esse segundo é mais difícil. Por quê? Porque esse segundo, no direito interno, não tem uma pessoa competente. Então, você manda para o executivo. Só que muitas vezes não é papel do executivo, às vezes. Então, por exemplo, só a gente bora pensar no Brasil, né? No Estado federal. Segurança pública. Quem é que faz segurança pública no Brasil? Os estados. Então, o governo federal recebe e diz, ok, vou investir mais na Superintendência Regional do Trabalho, na Superintendência do Trabalho. Ok. Mas isso resolve? Não. Eu preciso, por exemplo, que o Ministério Público atue junto. O Executivo pode fazer isso? Não, não pode. Segurança Pública, não pode fazer. Então, a segunda é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque não tem um centro responsável por realizá-la. Tá bom? Deixa eu ver se dá para a gente avançar aqui ainda. Tá ótimo. Tá. Se bem que não... A gente continua daqui então, gente, porque vai terminar o tempo da chamada, e aí é só um slide, a gente continua no início da próxima aula. É mais viável. Ok? Ok. Ok, isso. Beleza, pessoal, vou deixar esse slide lá para vocês. Semana que vem a gente continua aqui e vê o sistema ONU como um todo. Tá bom? Alguma dúvida a mais? Não, somente isso. Não? Então tá, pessoal. Até semana que vem. Lembrando que, só uma observação, essa semana não tem trabalho, tá? Mas ainda tem aquele para entregar. Se alguém não entregou, vai até hoje o prazo. Tá bom? Da semana passada. Ok. Tchau, pessoal. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.